Sejam todos muito bem-vindos à Toca da Bruxa. Hoje, pegue o seu chimarrão e venha pra cá. Então, hoje nós não vamos de chá, nós vamos de chimarrão. Sejam todos muito bem-vindos à Toca da Bruxa. Hoje eu estou aqui para falar de um tema bem especial. O nome deste canal vou contar a história para vocês. Mas antes eu queria que vocês deixassem aí, por favor, o seu like. Você que é novo por aqui pode se inscrever no canal, será muito bem-vindo. Ficarei muito feliz com a sua presença aqui. Se esse conteúdo é relevante para você, por favor, deixe seu like e compartilhe com amigos. Então, pessoas maravilhosas, hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o nome, a Toca da Bruxa. Toca da Bruxa, por que Toca da Bruxa, né? E esse nome que tem embaixo, psicotarosofia, essa palavra existe mesmo? No meu dicionário, ela existe e eu vou contar hoje um pouquinho para vocês. Esse nome, na verdade, nasceu aqui dessa mente geniosa que eu possuo, porque esse canal trata tanto de psicanálise clínica, quanto de terapias holísticas em geral. Também trata do tarô. A gente filosofa sobre vários assuntos aqui. Então, psicotarosofia é uma mistura de psicanálise, tarô e filosofia, que saiu aqui dessa mente geniosa. Ou seja, genial, desculpa, e geniosa também. Mas se você procurar no dicionário, certamente você não vai encontrar essa palavra, porque ela não existe na língua portuguesa, tá? Pessoas lindas, maravilhosas. Então, Toca da Bruxa é, na verdade, uma homenagem. Eu vou conversar com vocês hoje, vou explicar um pouquinho da minha história ao longo do tempo, aqui eu vou falar um pouco mais, mas hoje especificamente eu quero dizer para vocês um pouquinho da minha jornada de autoconhecimento, tá? E também de reconexão, tá? Com vidas passadas, com ancestrais, com a nossa própria essência, né? As vidas passadas nada mais são do que parte da nossa própria essência. Então, quando a gente encarna aqui, o que acontece? A gente perde, de uma certa forma, a memória, mas continua com registros que, ao longo da vida, vão ser despertados aí de alguma forma ou outra, mesmo que a gente não entenda e não saiba direito como que isso funciona na nossa vida. Então, eu comentei uma vez com uma pessoa que hoje é minha amiga, mas que na época que eu falei isso, eu tinha acabado de conhecer ela e eu não sei por que eu falei. E nós estávamos conversando, era um café que tinha um encontro de mulheres. E aí, então, eu disse pra ela, nós estávamos conversando sobre empoderamento, sobre mulheres, e eu falei, eu tenho medo do meu poder. Geralmente a gente pode ter medo de não despertar o poder ou coisas afins, mas ela disse assim, nossa, eu nunca vi ninguém ter medo do seu próprio poder. E ao longo, depois que eu falei isso, que eu verbalizei, eu já tinha isso no meu interior, eu vi que outras pessoas também já relataram isso, né? E então isso me fez pensar. E um tempo depois, essa mesma pessoa, essa mesma mulher que se tornou minha amiga, um dia nós conversando sobre isso, e aí eu perguntei pra ela se ela lembrava, ela disse que lembrava, e eu comentei que eu achava estranho, né? Por que será que a gente tem medo, né? Porque se a gente tem um poder, que bom, e que se desperte, mas falando sobre medos também, a gente vai entrar nesse quesito em um outro momento. Os medos, muitas vezes, eles são um engano, né? Vamos colocar assim, mas a gente vai entrar nessa questão em outro momento, tá? Então, eu falei pra ela... Deixa eu encher meu chimarrão aqui, gente. Eu tô em casa, né? Esse é o meu canalzinho, é o meu espaço aqui com vocês. Então, da mesma forma que eu me sinto em casa, fazendo esses vídeos aqui com vocês, eu quero que vocês aí do outro lado também se sintam em casa
Peguem seu chá, seu chimarrão, seu café, sua água, seu vinho, sua cerveja, o que você quiser, na verdade. E vamos bater um papo gostoso e legal. Mas vamos voltar. Eu sempre falo, tá? Porque às vezes tem pessoas novas no canal. A bruxa aqui é meio doidona. É séria, responsável com o que passa pra vocês. Mas também, né, tem as suas peculiaridades. E uma delas... Vou até virar meu Buda aqui pra vocês, ó. Lindo, né? Foi uma amiga artesã, a Ana Liz, que fez, maravilhosa. Vamos voltar aqui. Déficit de atenção, tá, gente? TDAH. Vamos falar também sobre isso outras vezes. Mas eram algumas das minhas condições maravilhosas desse ser fantástico que eu sou. Então vocês vão ver eu trocando de assunto, falando e depois retornando novamente aos assuntos. Eu tento me concentrar pra não devagar demais, porque as pessoas entendam o que eu tô falando. Vocês viram que eu já saí lá daquele assunto, né? Pra estar aqui explicando pra vocês isso. Então, bora lá voltar, porque a gente tem que ter foco, porque nem todo mundo tem TDAH, nem todo mundo também tem a mente que consegue acompanhar a nossa. E então, ela me revelou algo que eu não tinha pensado ainda. Eu já tive vários insights, tá? De outras vidas, tanto dentro de meditações quanto dentro de terapias holísticas, como apometria, reiki, enfim, a ayahuasca, né? Então, dentro de outras, né, vertentes, assim, de terapias, eu já tive essas experiências, mas ela me revelou algo que me fez pensar, e eu acho que isso tinha e tem uma grande lógica. Devido a muitas vidas as quais a gente veio, sim, como mulheres, e sim, consideradas bruxas, e sim, despertando o nosso poder, o qual sempre se denominava como bruxa, e bruxa hoje com muito orgulho, muita perseguição, muita morte, muita tortura. Eu realmente tenho algumas lembranças, né, de alguns, como é que eu vou dizer, não chega a ser uma lembrança realmente vivente, assim, né, que traz aquela dor, aquela angústia, mas determinadas imagens me trazem certeza de que aquilo foi vivido por mim em alguma existência. Hoje eu já consigo confiar muito mais, né, nessas minhas questões do que antigamente, porque antigamente eu achava que eu viajava na batatinha, tá, gente? Vocês vão entender aí no decorrer dos meus vídeos. Então, esse insight que ela me passou me fez muito sentido. E aí eu pensei, isso é verdade. Por que ter medo do seu poder? Porque quando a gente usufruía e tinha o nosso próprio poder, em muitas vidas isso foi motivo de morte, tortura, perseguição, né, sofrimento, através de outras pessoas as quais a gente amava na época, enfim, torturas emocionais, psicológicas, físicas, e isso deixa muitos registros na gente, né, ao longo das existências. Então, alguns registros, e a maioria deles, os que são traumáticos, eles ultrapassam daquela linha do esquecimento das encarnações e acabam vindo como um registro aí ao longo da nossa vida. Então eu resolvi botar o nome desse canal em homenagem a todas as bruxas, a todas as minhas ancestrais, a todas as minhas existências, inclusive essa que eu vim, sim, com a minha família espiritual, parte delas, sim, bruxas, né? E sim, já vivi em outras encarnações, sim, já fui perseguida. E hoje tá aqui falando pra vocês, pra mim é um grande desafio, porque eu sempre tive isso como uma grande viagem na minha cabeça. E hoje, me conhecendo, sabendo da seriedade do meu trabalho, eu assumo muita coisa que se passa na minha cabeça que antes eu achava que era loucura. Uma vez eu fiz uma apometria e as pessoas que faziam não eram tão sérias assim, mas na época eu não tinha esse conhecimento, né? Não conhecia a apometria também, então eu fui e fiz. Ali eu acho que também não foi tão bem conduzido, mas fora isso,
durante essa apometria eu tive uma lembrança de uma vida a qual eu vim como uma escrava, e naquele exato momento daquela lembrança era o momento que estavam tirando um filho de mim, né? Eu sabia na minha lembrança que era um menino de 8 anos. O que foi esclarecido para mim nesse momento? Não via o rosto das pessoas, eu não me via. Eu sentia a dor e sabia o que estava acontecendo. Então eu sentia aquela dor imensa, sabia o que estava acontecendo, eu conseguia relatar o que estava acontecendo, era como se eu estivesse lá vivenciando tudo aquilo, mas não exatamente uma lembrança vívida. E nessa vida, como escravo, eu tinha consciência de que aquele menino, já com 8 anos, não seria tirado de mim. Afinal, ele já estava com 8 anos, já estava grande. E quando ele foi ser vendido e tirado de mim, aquilo me causou uma dor imensa. Então, aquilo foi, assim, era algo que estava acontecendo, parecia estar acontecendo naquele momento. E sobre isso também vamos falar um outro momento, que não existe passado e futuro, né? Existe apenas o presente. Então é como se todas as realidades e vidas estivessem acontecendo simultaneamente, tá? Paralelamente ao mesmo tempo. Por que não estamos lá? Porque o nosso foco agora está aqui. Mas, de uma certa forma, essas lembranças vêm com tal vivacidade e intensidade que tu entende que em uma realidade paralela, simultaneamente, aquilo ainda está acontecendo. É como se fossem vários filmes, né, passando ao mesmo tempo, mas eu tô focada e prestando atenção em um deles. Então, nesse momento, foi um desespero muito grande, me dava um ódio. Eu sou uma pessoa super tranquila, bem calma. Sempre achei que esse descontrole e uma raiva, assim, nunca tinham tomado conta de mim. E naquele momento eu sentia que se me soltassem, que uma força me segurava pelo meu abdômen. E se me soltassem, eu acho que eu seria capaz de arrancar a pele das pessoas com as minhas unhas, os olhos. Tamanha o desespero, o ódio, a raiva, enfim. E naquele momento foram tentando ali me retornar, né, ao momento atual. E em dada parte, elas me perguntaram: você sabe por que você se colocou nessa situação? E nesse momento, apenas uma imagem surgiu, tá? De uma moça, uma mulher muito bonita, pomposa, naqueles vestidos antigos, no alto daquelas escadarias feudais, né? Com aqueles guarda-chuva, aquelas coisinhas de filme, assim. E a imagem já se apagou, já voltou de novo aquela situação ali daquele filho sendo tirado. De mim, no caso, numa outra vida, né? Daquela outra existência, não de mim hoje, porque hoje eu sou outra consciência. Então, aquilo não passava, não passava, não passava. E eu senti uma pancada muito forte na minha cabeça. Exatamente, tá, gente? São coisas assim que eu só acreditei mesmo porque foi comigo, sabe? E aí, a partir disso, a gente vai vivenciando e tu vai realmente acreditando, né, no que acontece. Eu sinto uma dor há muito tempo, assim, é um foco, onde eu encosto, parece que tem algo ali, sabe? É sempre um, tipo, doloridinho, assim. Quando me dá muita dor de cabeça, isso fica saliente, a dor fica aqui. Se não, não. Mas se eu botar a mão e passar a mão, eu sinto. E aí, eu fiquei depois pensando em tudo isso. Por quê? Desde criança, eu nunca quis ter filho. Eu era muito pequena, eu não tinha nem noção de como se fazia um filho. E então, eu sempre fui gorduchinha, né? Tinha aquela pancinha saliente quando criança. E eu, às vezes, dava, inclusive, socos na minha barriga para empurrar lá para dentro, porque eu não queria ter filho, né? Porque eu via a minha barriga, a barriga de mulher grávida também era daquela forma, redondinha, assim. E eu não queria ter filhos. Não tinha nem ideia do que se precisava, né? Fazer, ou enfim, para ter filhos. Naquela época eu era muito pequena. E aí eu fui crescendo sempre dizendo, eu não quero ter filhos, eu não quero casar e não quero ter filhos.
E aí, quando eu fiquei adolescente, um pouco mais velha, entrando na fase adulta, muitas pessoas me questionavam: ai, Ana, mas se um dia tu se arrepender, né, de não ter tido filhos, e aí tu já tiver numa idade mais avançada, o que que tu, né, não acho que pode se arrepender? Aí eu disse que se isso acontecer, né, quando eu estiver numa idade mais avançada e eu quisesse ter filhos, eu ia adotar. Eu ia adotar uma criança, né, como eu falei, uma criança negra de uns 8 anos de idade, que é aqueles mais velhos que geralmente as pessoas não querem adotar. E eu dizia com todo amor e carinho que eu ia adotar um pretinho, porque eu tive minha mãe preta quando eu era criança, então falar que o negro é preto para mim nunca foi ofensa, tá? E eu não falo isso de forma pejorativa, de forma alguma. Então, aquele menino, né, que em outra vida eu acabei vivenciando essa separação dele, eu dizia que eu iria adotar aqui nessa vida. Eu não tinha ideia, gente, quando eu falava isso, mas assim, ó, nunca. Que uma situação, que é esse discurso, que esse verbo viria de uma situação, né, traumática de uma outra vida. Eu só tô contando isso para vocês verem o tamanho da proporção de coisas que a gente traz, né, de memórias e o quanto a gente tem que se acolher e se perdoar. Mas eu não passei por essa situação para pagar nada, tá, gente? E vocês vão entender o porquê também que eu passei por essa situação apenas para um aprendizado. E mesmo nessa vida eu ainda fiquei, acho que em torno de uns 2 anos trabalhando essa questão, tá? Até eu conseguir ter esse discernimento e tirar aquele sofrimento e aquela não conformidade com aquela situação que já ocorreu, gente. Outra vida não teria nunca como eu mudar. Eu nem vivo mais aquela existência, né? Meu foco hoje está nessa. Então, aquela mulher feudal que eu comentei com vocês, fui eu em uma outra encarnação. E nessa outra encarnação, eu era uma das senhoras feudais e a minha função ali, eu tinha uma certa autoridade também na casa, apesar de ser autoridade só dos homens praticamente, naquela existência, isso tudo me foi revelado, tá, gente? Depois, assim, em forma de... como é que eu vou dizer assim? Realmente as coisas foram vindo e eu fui entendendo que era... Não tinha como eu dizer, isso aqui é uma viagem da minha cabeça. Não tinha mais como. Então, nessa época, eu fiquei bem abalada quando vi tudo, porque eu descobri também que aquela senhora feudal a qual eu também encarnei em uma outra época, era ela quem vendia, né, quem separava, quem tirava, né, quem ordenava, na verdade, a venda dos filhos das mulheres, né, escravas, dos filhos escravos que nasciam na época. Então ela separou milhares de mães dos seus filhos. E numa outra encarnação ela veio para sofrer a dor de todas aquelas mães, não para ser castigada, apenas para ter consciência. Todas as nossas vivências são para nós adquirirmos sabedoria e consciência, né? Eu tenho uma lembrança também, vocês vão ver ao longo dos vídeos. Esse vídeo já tá com 20 minutos, eu não quero me prolongar muito, porque eu não tenho intenção de fazer vídeos tão compridos. Não ficar cansativo também para vocês, vídeos mais curtos, que trazem mais informações, mas que também não ficam tão longos e tão cansativos. Então, cada vez que eu vou tomar um copo d'água, eu sempre, olha, não sei quando eu tô muito no automático, eu reverencio a água, eu agradeço a água. E eu digo o que essa água faz no meu corpo. E agradeço a ela pelo o que ela faz no meu corpo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma memória muito forte emocional
de em alguma vida ou em algumas vidas a qual eu não tinha, ou eu passei, né, por um tempo sem ter acesso, né, sendo privada de água, passando sede, quem sabe até em alguma vida morrendo de sede, porque é tão prazeroso para mim tomar um copo d'água que é como se eu já tivesse morrido de sede, para ter certeza o quão valioso é hoje eu pegar o meu filtro de água e servir uma água geladinha, fresquinha, limpa e saudável. Assim, nem sempre foi. Então, o que a gente passa, que a gente considera sofrimento e às vezes privação, são oportunidades que a gente tem de entender o outro lado e dar valor, então, àquilo depois que a gente tem, como um chuveiro quentinho, né, gente? Eu sempre digo, ai, a bênção de um chuveiro quentinho, de um banheiro, né, bom, onde a gente senta, faz nossas necessidades, dá descarga, os dejetos vão embora. Nem sempre foi assim tão fácil. Então, tudo isso para dizer que a gente tem que dar valor a nós, a nossa água, nosso corpo saudável. E mesmo que às vezes nos falte, né, nós tenhamos ali alguma doença, esteja no momento nos faltando a saúde plena, algum aprendizado, algum sinal, né, de algo emocional ou psicológico está se concretizando em forma de doença para que eu me cure. Então, nunca encarem a doença realmente como doença. Ela é a cura para algo que já estava adoecido em nós. Eu estou muito feliz de estar aqui contando tudo isso para vocês, abrindo, né, partes da minha vida pessoal, para espalhar para vocês a boa nova. E a boa nova é o que? Nós temos o poder sobre a nossa própria realidade. Nós temos o poder de construir o nosso caminho, a nossa jornada. Nós temos o poder de dizer para nós como nós desejamos vivenciar, experienciar a nossa jornada. E é para isso que eu fiz esse depoimento hoje, para dizer que eu tenho o poder sobre como eu me sinto. E hoje, olhando para todas as vivências, e eu encarei nessa jornada de autoconhecimento, ainda encaro, mas eu acho que a pior jornada ainda já foi. Quem sabe eu encontre outras mais desafiadoras, porque eu digo a pior. Tinha muita dor acumulada, muito sofrimento, muita coisa que eu não enxergava, né? Então, muitas vezes me colocando em posição de vítima, porque a vítima, ela nunca se considera uma vítima. Então, é difícil, quando tu está numa posição de vítima, tu enxergar que tu tá se colocando numa posição de vítima. Tu não é vítima de nada. E eu não admitia ser vítima de nada. E eu estava interiormente me sentindo vitimizada por tantos sofrimentos, os quais já haviam, inclusive, passado existências e existências e existências atrás. Então, temos o nosso superpoder. Aproveitem o superpoder de vocês. Eu aproveito, estou tirando proveito e me conhecendo, despertando o poder que há em mim. Inclusive, eu sempre, não sei se eu já fiz um vídeo para vocês, mas eu mostrei em outro momento, acho que não foi no vídeo do YouTube, esse livro maravilhoso do Dr. Joe Dispenza, Como se Tornar Sobrenatural. E esse livro aqui, ele realmente abre portais na nossa mente. Por que portais? Para conhecimentos que a gente já tem, que estão ali só adormecidos. Então, bora despertar o nosso poder e viver a vida como a gente deseja e descobrir como a gente deseja viver a vida de verdade, porque muitas vezes eu estou na crença limitante ou na crença ao qual eu fui inserido e criado, que pode não estar me limitando, eu posso até estar andando, mas eu estou indo para um caminho ao qual é um engano. Eu acho que eu desejo
ser determinada coisa, ir para determinado lugar, e na verdade, lá dentro de mim, eu desejo outro caminho, eu desejo outra coisa. Então, bora se tornar poderoso, descobrindo quem nós realmente somos. E antes de encerrar, eu vou até pegar aqui, que eu ainda não tinha pego, o nosso querido tarô, e eu vou tirar uma mensagem para esse mês de setembro, tá, gente? Uma mensagem geral, atemporal. Então, em qualquer momento também que você esteja vendo esse vídeo, que não for no mês de setembro, que você vai ver esse vídeo mais pra frente, você leva essa energia para o momento que você está vivenciando. Se fizer sentido para ti, né, guarde. Se não fizer sentido para ti, se não ressoar com você, jogue para o universo, que a mensagem certamente encontrará o seu destino. Tá bom, pessoas maravilhosas? Então, uma mensagem, por favor. Vamos nos conectar à nossa espiritualidade, pedir para que a mensagem chegue de forma clara e que a gente possa aí ter o conselho do tarô para as energias do mês de setembro, para que a gente possa já estar aí preparado, né? É legal isso quando a gente consegue já saber como mais ou menos as energias estão, estar preparado para aquilo, né? Não ser pego de surpresa, isso é muito bom. Me ajudou já muito, né? Muitas vezes eu tava em certas situações e era pega de surpresa e aquilo me fazia, ai meu Deus, e agora? Né? Decidi, assim, às vezes, tomar uma decisão meio impulsiva. E ouvindo o tarô, né, agora tendo todo esse aconselhamento, esse desdobramento de realidades, quando acontece eu digo, olha, bem que o tarô avisou esse tipo de energia mesmo. Eu já estou preparada, eu posso tomar a melhor decisão sem ser pega de surpresa. Então vamos lá, vou tirar 3 cartas, tá? Pessoas lindas e maravilhosas para o mês de setembro. Temos aí o 8 de paus. O 10 de espadas e a sacerdotisa. Então, aqui, ó, o que eu vejo nesse mês de setembro é que tem movimento, é um mês que tem aí por si só um dourado, sabe? Vamos dizer assim, algo que mostra que vai para frente, que vai impulsionar. Porém, eu tenho, às vezes, preocupações, eu tenho algumas limitações. É como se eu tivesse indo viajar e... Então, eu tenho que deixar algumas preocupações, mudar a visão. É como se eu estivesse olhando na direção, né, do horizonte. Mas, sabe quando tu tá olhando, mas tu não tá vendo? Tu tá pensando? Então, às vezes, já aconteceu, né? De uma pessoa achar que a gente tá olhando pra ela e a gente tá olhando naquela direção, realmente os olhos estarem fixados nela, mas a gente não está vendo a pessoa, porque nós estamos presos em algum pensamento. É isso que diz aqui. É como se a gente não visse as possibilidades, não visse as oportunidades, porque eu não estou prestando atenção, eu estou focado naqueles pensamentos de preocupação, de algo que já passou, de algo que já foi, de algo que talvez eu ache que eu tenho que resolver, mas que na verdade já me parece ter sido resolvido. É como se eu trouxesse a energia de algo que já tivesse sido finalizado. Então, bora finalizar essas energias para então aqui, ó, ter a leveza da sacerdotisa, tá, gente? Muita orientação espiritual aí, muita proteção vocês estão tendo nesse mês de setembro. Aproveitem esse momento, aproveitem esses conselhos, aproveitem essa orientação espiritual e saiam dessas preocupações que deixam vocês, ó, imobilizados, né? Às vezes até num sentido assim de esgotamento físico, esgotamento mental, não me permitindo enxergar
as coisas boas, ó, a prosperidade, as coisas que vêm por aí, as oportunidades. Tá certo? Esse é o nosso recado, então, para o mês de setembro. Eu fico muito feliz, mais uma vez, eu sempre digo, quando eu falo estou muito feliz, pode ser redundante e repetitivo, mas é verdadeiro, por isso eu falo tantas vezes, que me deixa, assim, muito feliz estar aqui com vocês, fazer esse canal, fazer esses vídeos e ter vocês aí do outro lado, colaborando, deixando o seu like e também recebendo uma mensagem em algum momento que pode ser sim de muito valia aí na jornada de vocês também. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos que ficaram até o final desse vídeo, que assistiram, que ouviram essa história, que ouviram o conselho do tarô para o nosso mês de setembro. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Eu fico, mais uma vez, muito grata. E também deixe seu like, é importante para o YouTube saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E compartilha com quem você acha que vai gostar também do nosso conteúdo. Estaremos sempre aqui trazendo novidades para vocês sobre assuntos relevantes, sobre autoconhecimento, espiritualidade, psicanálise, reiki, expansão de consciência e afins, e sempre com o nosso tarô nos aconselhando e nos guiando, nos trazendo mensagens e conselhos. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. A bruxa se despede aqui. Adeus, Toca da Bruxa, e até a próxima. Um grande beijo para todos vocês e até lá.